Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos entrar aqui na segunda parte do vídeo da análise fundamentalista do Grupo Carrefour, né? Mas eu coloquei o Atacadão porque o Atacadão hoje no mercado brasileiro aí, ele tá mais popular do que o próprio nome Carrefour, pela popularidade aí do Atacadão. O Atacadão faz parte do Grupo Carrefour e até quando você pesquisa aí ações, até no Google, né, ações, você coloca ações Atacadão, vai aparecer lá ações do grupo Carrefour. Então, hoje o nome Atacadão está mais consolidado que o próprio nome do grupo Carrefour. Enfim, a gente vai falar do endividamento. A primeira parte nós falamos do balanço patrimonial. Para quem quiser acompanhar o vídeo, tá aí o link na descrição. E também vai ter a análise da DRI, que ainda não fiz, mas o link já vai estar aí na descrição. Para quem quiser acompanhar, vai ser muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar propriamente de um assunto que é importantíssimo, que é a questão do endividamento da empresa. Bom, pessoal, antes de mais nada, aqui puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais. Quem quiser acompanhar aí o projeto no Instagram e no Facebook também vai ser muito bem-vindo. Bom, vamos começar falando da análise do endividamento da empresa. Começando pela dívida bruta. A dívida bruta é os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Bom, a gente consegue avaliar aqui que ano após ano, de 2017 a 2020, o volume de dívida da empresa vem crescendo. Período pós período, com exceção aqui de 2017 a 2018, que teve uma queda em relação ao endividamento da empresa. De 2018, o volume de dívida em 2018 diminuiu em relação a 2017, mas a partir de 2018 teve um salto da dívida. A partir de 2019 em relação a 2018 teve um salto aqui da dívida e continua esse crescimento em 2020. Bom, aqui é a dívida líquida. A dívida líquida é o volume de caixa, é a dívida bruta menos o volume de caixa da empresa, os disponíveis, né? Bom, de 2017 a 2019 aqui ficou no saldo negativo, ou seja, o volume de caixa da empresa foi superior ao volume de dívida. Ou seja, o caixa da empresa, a empresa teve mais caixa do que dívida total, somando a dívida a curto prazo e a longo prazo, e daí foi muito bom. Porém, em 2020 aqui o volume de dívida da empresa superou um pouquinho o caixa da empresa, ou seja, a dívida da empresa foi superior ao caixa da empresa. Então aqui o volume de dívida da empresa foi tão grande que conseguiu superar um pouquinho o volume de caixa da empresa. Mas a gente consegue avaliar, no balanço patrimonial da empresa, que a empresa vem em crescimento, o ativo da empresa vem crescendo, o caixa da empresa vem crescendo também. Questão dessa dívida da empresa por questão de aquisição de mais empréstimos e financiamentos para a construção de mais lojas, principalmente lojas do Atacadão, que para quem acompanha em território nacional, parece que a cada quilômetro está construindo, cada quilômetro entre aspas, né? Estou sendo um pouquinho exagerado, está sendo construída uma nova loja ou já tem uma nova loja do Atacadão. Bom, aqui a gente faz um comparativo dos empréstimos a curto prazo em relação a longo prazo. Bom, em 2017 o volume de empréstimo a curto prazo foi superior aos empréstimos a longo prazo, ou seja, a maior parte da dívida estava alocado para ser paga no período de curto prazo. Mudou esse cenário em 2018, praticamente a empresa não teve dívida para pagar no período de curto prazo, ficou tudo alocado no período de longo prazo, aumentou um pouquinho em 2019, porém o volume de dívida a curto prazo aumentou muito, o volume de dívida a longo prazo aumentou bastante. Aumentou um pouquinho em 2020 o volume de dívida de curto prazo, mas o volume aqui de dívida a longo prazo está bem superior em relação à dívida a curto prazo, então aqui é um aspecto positivo. O único cenário aqui que não é um cenário ideal entre aspas foi em 2017, mas a partir de 2018 a 2020 a maior parte da dívida está alocado a perder de vista, ou seja, acima de 12 meses, então há uma grande probabilidade da empresa fazer seu estoque gerar caixa. E o que está acontecendo, a empresa tem um volume de estoque, um volume de caixa muito bom, como que a gente pode acompanhar aqui na dívida líquida. A empresa sempre teve mais caixa alocado, a empresa sempre teve mais caixa do que dívida, principalmente de 2017 a 2019, aumentou um pouquinho aqui em 2020, foi o primeiro ano que o volume de dívida foi superior ao caixa, mas por o volume de dívida, o maior volume está alocado ao período de curto prazo, então a empresa tem caixa para poder honrar e pagar esse fluxo de dívida da empresa com tranquilidade.
Bom, aqui é o retorno da dívida investida. Qual é a participação da dívida em relação ao retorno? Ou qual é a participação da dívida no retorno, né? Ou seja, quando a empresa ela aplica um dinheiro que é de bancos e financeiras, ela quer um retorno para aumentar os seus lucros. Então a gente consegue avaliar aqui qual é a participação do retorno da dívida investida, ou seja, qual é a participação da dívida no lucro da empresa. Bom, a barra azul aqui é o juros dos empréstimos e financiamentos, e a linha laranja, a barra laranja é o retorno da dívida investida. Então aqui a gente consegue avaliar que os juros que a empresa paga é bem pouquinho em relação ao retorno da dívida investida, ou seja, está compensando, a empresa está captando empréstimos e financiamentos, porque o retorno que ela tá, o retorno do capital que a empresa está aplicando com recursos de bancos financeiros está superando o custo que tem sobre esse capital. Então, os juros que a empresa está pagando sobre esse capital que ela está investindo de bancos financeiros é praticamente bem desconsiderável aqui, bem baixo, bem mínimo o volume desse custo em relação ao retorno que esse capital de bancos e financeiros está propiciando ao grupo Carrefour. Bom, aqui a gente consegue avaliar o capital investido, o outro cenário positivíssimo que a gente consegue avaliar. Bom, a barra azul é o patrimônio líquido, a barra laranja é a dívida bruta. Ou seja, aqui a gente consegue avaliar que de todas as operações da empresa, o maior volume de capital investido está sendo operado com capital próprio, ou seja, o dinheiro que foi investido pelos sócios acionistas, e o menor volume está sendo alocado com a dívida bruta, que é o dinheiro que foi investido através de recursos de bancos e financeiros. Então a gente consegue avaliar que o maior volume está alocado com capital próprio e o menor volume com capital de bancos e financeiros. E a gente consegue avaliar que o patrimônio líquido vem em crescimento, vem crescendo também a dívida da empresa, mas porém, em contrapartida, essa dívida está dando retorno positivo, está trazendo lucratividade, como que a gente conseguiu verificar no slide anterior, que a empresa, esse capital, os empréstimos e financiamentos estão dando retorno financeiro para a empresa, está contribuindo para o lucro da empresa, e o retorno dessa dívida investida é praticamente o volume é bem superior em relação ao custo que ela paga sobre esse capital. E fora que está contribuindo para a questão, por estar contribuindo com a lucratividade, vem aumentando o patrimônio líquido da empresa. Então, o cenário de endividamento da empresa está um cenário ideal, muito bonito, bem interessante. A empresa está fazendo um bom trabalho em relação ao seu endividamento. Lembrando que endividamento tem muita gente que vê que a empresa tem um endividamento alto, acaba fugindo, mas você tem que fazer um estudo sobre esse endividamento e verificar como que a empresa está trabalhando no endividamento, porque tem muitas empresas que trabalham bem o seu endividamento, que contribuem para o seu crescimento, ela consegue pagar, e o retorno que ela está tendo sobre o capital investido, o capital investido de bancos e financeiros, o retorno está sendo tão positivo que está contribuindo para o crescimento do lucro e acaba pagando com tranquilidade o custo desse capital. Então a empresa só está crescendo com esse capital investido, e ela está conseguindo pagar com tranquilidade pelo volume de caixa também que está gerando para a empresa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Isso daqui é a segunda parte. O próximo vídeo nós vamos falar do DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Aqui tem meu Instagram e o Facebook. Quem quiser acompanhar lá vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.